Então, a gente vai dar sequência e, como a Elisandra comentou, a discussão vai ser ao final com todos participando. E lembrar, assim, que quando a Elisandra e eu combinamos esse evento, isso era início de janeiro, e, claro, todo mundo estava falando na vacina e a expectativa muito boa, e por isso que a gente convidou também o Paulo Nadanovski, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fiocruz, e professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, para falar como interpretar os benefícios das vacinas contra a Covid-19. Então, até pela formação da Cristina e o Paulo, eu tenho certeza que vão ser complementares às falas. Muito obrigado, Paulo. Ayrton, obrigado pelo convite. Não sei se está aparecendo a minha tela já aí. Ainda não. Então, espera aí. Deixa eu fazer aqui. Apresentar uma tela inteira. Ainda não? Ainda não. Share. Parece que alguma coisa está acontecendo. Agora sim. Agora tá. Tá ok. Agora eu não estou me vendo, né? Mas é assim mesmo, tu tá vendo a tua apresentação. Só coloca em isso, formato de apresentação, e coloca a Raida ali para não ficar aquela mensagem ali, que às vezes atrapalha um pouquinho. O Raida ali, peraí, só um instantinho. Isso. De ocultar. Agora ficou direitinho? Tá ótimo. Pode iniciar, Paulo. Então tá. Obrigado, Ayrton, pelo convite. Bom dia a todo mundo. A gente tem que comemorar muito essas vacinas contra a Covid-19. É um alívio enorme, né? Uma satisfação essa disponibilidade da vacina, dessas vacinas, né, eficazes. A gente realmente deu uma sorte desse vírus ser vacinável e, como um amigo meu, epidemiologista especializado em doenças infecciosas, o Cláudio Struchiner, disse, né, tão importante quanto as vacinas que existem são as vacinas que não existem. Né? A malária, HIV, dengue, vacinas para essas doenças fazem muita falta. O que as vacinas contra a Covid-19 nos proporcionam? O que elas evitam? O que foi confirmado? Foi confirmado que elas evitam casos leves e moderados em adultos. Agora, tem benefícios que ainda não foram confirmados, mas que são prováveis. Evitar hospitalização, evitar UTI, evitar a morte, evitar doença em idosos, evitar doença em crianças, evitar a infecção pelo SARS-CoV-2. Isso, até num certo grau, a gente sabe que elas fazem, a gente não sabe ainda bem o quanto que elas conseguem bloquear, né, a infecção. Isso seria o efeito mais importante, porque isso traria não só benefício direto para quem usa vacina, mas também traria um benefício indireto, né, para todo mundo. E existe a possibilidade, se as vacinas forem ineficazes ou pouco eficazes em reduzir a transmissão, ou seja, só tiverem o efeito de reduzir a doença, elas podem causar um efeito adverso, indireto, populacional, chato. Né? A gente estaria produzindo uma quantidade grande de assintomáticos circulando na população, transmitindo o vírus. Bem, então, o que esses ensaios, né, iniciais revelaram? Né? Vamos ver quais são os principais resultados dessas vacinas testadas até agora. Então, em relação a evitar casos leve, moderado ou grave, casos sintomáticos, né, confirmados pela SARS-CoV-2, a gente teve a Coronavac com 50% de eficácia, a Oxford da AstraZeneca com 70% de eficácia, as demais por volta de 90%, acima de 90% por volta disso. Né? E é importante notar que essas linhas horizontais que vocês estão vendo representam a precisão dessa estimativa. Então, a gente está vendo que
a gente tem uma pouca incerteza em relação a esses resultados, né? Isso não é tão... Na Coronavac, a gente tem um pouco mais de incerteza, né? Esse intervalo de confiança variou de 35% a 62%, mas ainda assim o mais provável é que seja perto de 50%, e a da Oxford entre 55% e 81%, né? Que pode ser algum desses, nesse nível aí, a eficácia, mas mais provável no 70%. É bem verdade que é difícil essa comparação entre as vacinas, até pela questão dos desfechos que foram avaliados. A Coronavac, por exemplo, incluiu um desfecho chamado muito leve, que nenhuma outra vacina incluiu, e aí talvez isso tenha feito com que a eficácia fosse mais baixa da Coronavac. Realmente, quando eles fizeram uma avaliação secundária, excluindo os casos muito leves, eles tiveram uma eficácia maior, acho que foram mais ou menos próximo de 78%, mas aí a quantidade de casos foi tão pequena que a estimativa ficou muito imprecisa. E também houve uma variação na definição do que era um caso sintomático entre as outras vacinas. De qualquer forma, é diferente a situação em relação à capacidade das vacinas demonstrada até agora de evitar casos graves. A gente vê que aumentou a estimativa pontual, né? A Coronavac aumentou para 93% de eficácia, a da Oxford 95%, mas reparem que a linha horizontal, que representa a certeza dessa estimativa, está muito longa. Então, significa, você vê que a Coronavac variou de menos de 17 a 100. Então, a gente não sabe, em relação a caso grave, aonde realmente está essa estimativa de eficácia. É mais provável que seja mais alta, mas como o número de casos ainda é pequeno, por isso que a gente considera esse resultado ainda não confirmado. Bom, vamos esclarecer alguns mal-entendidos em relação a essa medida de eficácia. O que significa 95% de eficácia? Respostas comuns são as seguintes: significa que 95% das pessoas vacinadas não terão Covid-19, ou que de cada 100 pessoas vacinadas, 95 não terão Covid-19. 2, significa que as pessoas vacinadas terão 95% menos sintomas. 3, significa que as pessoas vacinadas terão sintomas 95% mais fracos. Essas 3 respostas estão erradas. A resposta certa é a seguinte: para cada 100 pessoas que iriam ter Covid-19, se forem vacinadas, 95 não terão Covid-19. Então, para esclarecer, como é que esses 95% foram estabelecidos no estudo da Pfizer? Mais de 21 mil pessoas receberam placebo, 162 fizeram a Covid-19, mais de 21 mil receberam a vacina e só 8 fizeram a Covid-19. Isso significa, para cada 1.000 recebendo placebo, 70 tiveram a Covid-19 e para cada 1.000 fazendo a vacina, 4 tiveram a Covid-19. Essa diferença de 4 para 70 é que significa 95% casos a menos entre os vacinados em relação aos não vacinados. Isso é que significa 95% de eficácia. Fazendo uma simulação para a Nova Zelândia, com base numa incidência, vamos imaginar, esperada, de 15% de Covid-19 em 2021, e uma vacina de 95% de eficácia, por que eu fiz essa estimativa de 15%? Porque a gente imagina que nesse próximo ano os países queiram relaxar numa certa medida as medidas de isolamento. A Nova Zelândia, por exemplo, pode optar por reduzir as barreiras de entradas de turista, reduzir os esforços em relação a rastreamento, e aí pode aumentar essa incidência pré-vacina para 15%. Se isso acontecer, os 4.800.000 habitantes da Nova Zelândia gerariam 720 mil casos de Covid em 2021. Se eles tomarem todos uma vacina de 95% de eficácia, eles gerariam, ao invés de 720 mil, 36 mil casos, o que é uma redução considerável. No entanto, 36 mil casos é muito mais do que os 3 mil, do que os 3 mil que eles tiveram no ano de 2020 sem vacina. Então, a Nova Zelândia pode optar por, além de vacinar todo mundo, manter cuidados de isolamento para que os casos continuem baixos na Nova Zelândia.
Fazendo uma simulação agora para o Brasil, presumindo também 100% da população de vacinados, se a gente olhar a porção verde dessa tabela, a gente vê o que aconteceu em 2020 no Brasil. Foram, até dezembro, 7,5 milhões de casos, né, de incidência pré-vacina, que é 3,6% foi a nossa incidência. Se a gente tivesse tido uma vacina com 95% de eficácia, seriam 375 mil casos. Uma vacina com 60% de eficácia, teriam sido 3 milhões de casos. Agora, reparem, se a gente fizer uma estimativa para 2021, porque esses 7 milhões e 500 mil casos, 3,6% de incidência, foi dentro de muitos esforços de isolamento, de escolas fechadas, de comércio fechado. Obviamente, com a vacinação, a gente vai relaxar essas medidas. E aí, essa incidência pré-vacina vai subir, eu fiz aqui uma possibilidade até conservadora, para 15%. Isso significa 31 milhões e 500 mil novos casos. Se a gente usar uma vacina com 60% de eficácia, a gente vai ter, ao invés de 31 milhões, 12 milhões e 600 mil, que é uma grande eficácia. No entanto, isso vai ser uma quantidade bem maior do que os 7 milhões e 500 de casos que a gente teve em 2020. Se a vacina tiver 95% de eficácia, aí nós teremos 1 milhão e 575 mil casos. Bom, eu acho que essa tabela, esses dados, deixaram claro que tão ou mais importante que a eficácia da vacina é a incidência da doença, ou a probabilidade pré-vacina da doença numa população. Junto com a eficácia da vacina é que vai definir o risco de se contrair a doença. Mas não é só a mesma eficácia aplicada em diferentes populações que geram situações diferentes. A gente tem uma situação em que a mesma vacina pode gerar eficácias diferentes em diferentes populações. Então, vou tentar esclarecer como isso pode acontecer. A mesma vacina pode ter eficácias diferentes, primeiro porque ela pode estar medindo desfechos diferentes. Como eu já mostrei no caso da Coronavac, realmente, quando ela mediu a eficácia, incluindo os casos muito leves, ela teve uma eficácia de 50%. Quando ela mediu, a mesma vacina mediu a eficácia excluindo os casos muito leves, ela já teve uma eficácia aparentemente mais alta. Uma outra razão para ter eficácias diferentes, a mesma vacina ter eficácias diferentes, são diferentes desafios dos vírus. Ou seja, se numa sociedade as pessoas estão muito expostas, muitas vezes, a cargas virais, muitas vezes expostas à infecção, a pessoas infectadas, a cargas virais muito altas, então é diferente de uma sociedade em que os desafios são menores, né? Então, eu vou fazer uma analogia aqui que me ajudou a entender, eu acho que talvez ajude muita gente a entender essa ideia, né? Então, você imagina um cinto de segurança. Se você estiver usando o cinto de segurança numa sociedade onde todo mundo dirige em velocidade muito alta, muitas vezes alcoolizado, quase todas vai haver muitas batidas e quase todas as batidas vão ser muito fortes. Numa situação como essa, se você comparar quem usa cinto e quem não usa cinto, provavelmente não vai ter diferença. O cinto não vai ter eficácia, ou a eficácia vai ser muito pequena, porque o cinto não vai ser suficiente para evitar a morte de tantas batidas fortes assim. Por outro lado, se você tiver uma sociedade onde todo mundo dirige com velocidade muito baixa, né, a velocidade é muito bem controlada, ninguém usa álcool ao dirigir, praticamente não vai haver batidas. Ou as batidas, quando houver batidas, serão muito leves. E aí pode ser que o cinto também não tenha eficácia muito leve, muito baixa, porque o cinto vai ser irrelevante. Tanto faz quem usa cinto ou quem não usa, ninguém vai morrer. Talvez o cinto tenha maior eficácia em situações em que a velocidade for moderada, houver um consumo baixo de álcool, e então as batidas vão ser de força intermediária. Você tem uma frequência intermediária, força intermediária, e aí sim, talvez a eficácia do cinto seja percebida e seja de fato grande. Então, isso mostra que a gente tem que ter cuidado ao comparar as eficácias de diferentes vacinas, porque se a mesma vacina, idêntica,
pode gerar eficácias diferentes em sociedades diferentes, populações diferentes, mesmo eficácias que foram estabelecidas a partir de ensaios controlados randomizados de ótima qualidade. A randomização não resolve tudo. Ela não resolve, por exemplo, essas diferenças entre as populações. Então, a gente tem que ter cuidado ao comparar as diferentes vacinas que foram testadas em diferentes populações. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter cuidado em querer testar novamente todas as vacinas. Se a vacina vai ser utilizada numa população que tem características em relação aos desafios dos vírus similar a onde ela foi testada, a eficácia, seria até antiético querer ficar se repetindo novos estudos. Bem, um outro aspecto relevante é que o benefício da vacina pode ser direto e indireto. Todos os ensaios que têm sido feitos até hoje só foram capazes de detectar o efeito direto da vacina, ou seja, o efeito da vacina no indivíduo que tomou a vacina. Porque quem foi alocado para a vacina ou placebo foram indivíduos. A partir de agora, passa a ser importante fazer ensaios comunitários, em que populações são alocadas para receber vacina e outras para não receber vacina. E aí a gente consegue detectar os benefícios diretos e indiretos, ou seja, o benefício total das vacinas. A gente vai poder começar a responder perguntas do tipo: qual é a cobertura vacinal que a gente necessita para atingir uma morbidade, mortalidade aceitáveis, níveis aceitáveis, ou até para atingir a imunidade de rebanho, talvez. Então, o que é o benefício total? O benefício total reduz o meu risco de adoecer, é o benefício direto de eu tomar a vacina para eu não ficar doente. Reduz o meu risco de ser infectado por outra pessoa, independentemente de eu ter tomado a vacina ou não. Seria um benefício indireto. E reduz o risco de eu infectar outra pessoa, vacinado ou não, também é um benefício indireto. Outro aspecto importante nessa discussão das vacinas é o paradoxo da prevenção, que foi definido, estipulado pelo Jeffrey Rose. O paradoxo da prevenção ocorre quando medidas populacionais de saúde pública que trazem grandes benefícios para a população trazem benefícios imperceptíveis, muito pequenos ou nulo para cada indivíduo participante. Né? Ou seja, se todo mundo usar o cinto ou a vacina, desafoga o serviço de saúde. Mas a probabilidade de eu me envolver, ou de você especificamente se envolver numa batida de carro em que o cinto vai te proteger da morte, é muito pouco provável. No entanto, todo dia tem batidas desse tipo, em que o cinto protege alguém. A mesma lógica, para a gente entender, da loteria. A probabilidade de eu ganhar na loteria, você ganhar na loteria, é mínima, é quase nenhuma. Mas toda vez que tem uma semana, tem alguém ganhando na loteria. Então, esse aspecto da paradoxo da prevenção é mais um aspecto que dificulta conseguir a cooperação da população para essas medidas de saúde pública. Por isso que, muitas vezes, elas têm que ser obrigatórias, assim como foi o cinto. Bom, o SARS-CoV-2, não há dúvida, é um vírus difícil. Por que ele é difícil? Ele tem uma letalidade que não é enorme, então ele não gera um medo enorme nas pessoas, a ponto delas todas quererem passar pelo transtorno de mudar seus comportamentos para evitar a morte, porque é um risco muito pequeno. No entanto, a transmissão é muito grande, o vírus se espalha com muita facilidade. E aí, um risco pequeno espalhado numa população muito grande gera um impacto populacional muito grande. Falta um tratamento específico efetivo. Até hoje a gente não tem. Nada garante seleção de mutações menos letais. A gente normalmente espera, é comum, os vírus, com o tempo, irem atenuando, porque não é do interesse do vírus acamar ou matar as pessoas, porque senão ele não consegue se transmitir. Né? No entanto, esse vírus já mostrou que ele mata muitas pessoas e acama muitas pessoas depois dele já ter se transmitido. Já fez o que ele tinha que fazer. Então, não necessariamente a gente vai esperar uma atenuação desse vírus.
E tem que lembrar que as mutações são aleatórias, né? A evolução acontece por mutações e seleções. Só as mutações são aleatórias. A seleção não é, ela depende do nosso comportamento. E a gente não sabe ainda que tipo de comportamento populacional vai gerar pressão evolutiva para atenuação do vírus ou para agravamento. Então, isso ainda é uma questão em aberto. Existe um dilema legítimo. Esse vírus cria um dilema no sentido de o quanto a gente quer manter a atividade econômica, manter a atividade escolar presencial, a atividade de lazer, versus a disseminação do vírus. Então, o impacto populacional desse vírus, não há dúvida. Né? Nesse ano, primeiro ano, morreram aproximadamente 250 mil pessoas no Brasil. Isso foi mais do que as mortes causadas pelos principais matadores, causas evitáveis de morte no Brasil, que são homicídio e batida no trânsito. Matou mais, inclusive, do que todos os tipos de cânceres juntos. Só matou menos do que as doenças cardiovasculares. Como será a nossa vida após as vacinas? Bom, as vacinas devem ser uma grande ajuda, mas ainda parece que a gente vai esperar pelo menos 4 a 5 anos ainda aí de esforços incomuns para a contenção do vírus, além das vacinas, como rastreamento e isolamento de infectados e seus contatos, medidas restritivas pontuais de curta duração, trabalhar e estudar em casa quando possível, uma nova etiqueta social para evitar a transmissão das doenças, na forma que a gente espirra, na forma que a gente tosse em público, em evitar circular quando sentir que tem alguma virose, ventilação dos ambientes fechados, preferência por ambientes abertos, entre outras iniciativas. Então, gente, existe um consenso entre os especialistas atualmente de que esse vírus, SARS-CoV-2, já se espalhou muito amplamente pelo mundo todo, então é muito improvável que ele seja erradicado. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns fatores-chave que são prováveis de levar esse vírus a se tornar endêmico. A primeira possibilidade é essa que eu estou mostrando com essas setas verdes, uma possibilidade muito improvável. Os especialistas acham que isso aqui seria um sonho, mas praticamente não vai ser realizável. Seria o seguinte, a imunidade que adquirida, específica, né, das vacinas ou das infecções naturais, não seria temporária, seria permanente. O vírus não iria evoluir de forma a escapar o sistema imune humano, e o vírus não iria permanecer em animais que serviriam de reservatórios para reintrodução na espécie humana. Então, isso aqui levaria, possivelmente, à erradicação do vírus, o que aconteceu, por exemplo, com a varíola. Né? Mas, como eu falei, isso é considerado muito improvável. Uma segunda possibilidade, que é considerada, também seria muito boa, né? Mas ainda é considerada também improvável, mas menos improvável que a anterior, é que a vacina, né, a imunidade conferida pela vacina ou pela infecção natural, seria só temporária, teria então a necessidade de reforço vacinal periódico, as vacinas seriam capazes de bloquear suficientemente a transmissão do vírus, e haveria uma cobertura vacinal suficiente para gerar imunidade de rebanho. Nesse caso, seria similar ao que a gente tem com o sarampo. O vírus poderia ser eliminado em regiões que atingissem a imunidade de rebanho, com a ameaça de reintrodução vindo de outras regiões. Agora, a alternativa que é considerada mais plausível é a seguinte: a imunidade adquirida pela vacina ou pela infecção é só temporária, e aí há necessidade de reforço vacinal. A vacina não impediria, não bloquearia suficientemente a transmissão do vírus, então o vírus continuaria circulando, e aí a pergunta que ficaria é: as vacinas conseguiriam evitar a doença grave? E aí a seta amarela diz que se a vacina de fato conseguir evitar a doença grave, o vírus vai continuar circulando, mas uma vez que as pessoas estejam protegidas
da doença, ela só vai provavelmente causar casos leves e moderados. Se as vacinas não conseguirem evitar casos graves, o vírus vai continuar circulando e poderia continuar causando casos graves da doença. Então, para finalizar, eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês que a situação é complexa, repleta de incertezas e que exige nuances nas escolhas dos comportamentos adotados. Resumindo, é hora de cautela, não é hora de euforia. É hora de apreciar a complexidade e incerteza das decisões e de nuances nas argumentações e nas tomadas de decisões quanto aos comportamentos que adotamos. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Paulo.